Não acham que hoje existe uma necessidade, assim, porque o ser humano tem isso, de carregar aquela prepotência de que ele descobriu uma ideologia ou que ele descobriu algo sobre o mundo que só ele sabe? Ou só aquele grupinho sabe? Não, aqui a gente descobriu aqui e ele fala com aquele ar de prepotência, como, não, você não sabe de nada. Isso aí são, na verdade, os reptilianos que controlam o mundo. Se você observar aquele homem lá, o olho dele mexe, porque na verdade é um reptiliano que tá ali. Sabe, como se ele e aquele grupo dele conhecesse alguma realidade ou alguma coisa, sem evidências claras, que só eles sabem, sabe? Tipo, não, eu sei uma coisa aqui que a sociedade não sabe. Tem essa vontade, esse desejo no ser humano, né? Essa necessidade de sentir protagonista de uma história na qual tem início, meio e fim é o dilema do homem moderno, que hoje é um homem de massas. Ele consome em massa, ele assiste em massa, ele absorve informação em massa, e ao mesmo tempo que ele absorve todo tipo de informação, ele se sente vazio. Ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Quem é você? Eu sou o cara que tem o mesmo celular que ele, que é a mesma roupa que ele, que mora num bairro parecido com o dele. Então, para tentar se colocar como essa pessoa que tem esse diferencial, essa personalidade especial, que descobriu uma verdade nunca antes tocada, é sedutor você ser o protagonista ou achar que é o protagonista de alguma história, porque você coloca uma camada de propósito na sua vida. E é isso, e é aí que tá. Antigamente, ninguém precisava te conceder propósito na vida, porque antigamente o propósito estava na família e na religião. Você vivia para construir essas duas coisas na sua vida. Você já pensa nos seus 15 anos a começar a trabalhar, ou pensava para construir uma família. Um dia eu vou ter um filho, então tem que ter uma casa, tem que ter não sei o quê, tal. Qual é a religião da minha avó? Eu vou adotar essa religião, do meu pai, dos meus tios, avós, mãe e tal. Então você já tinha Deus e família alimentando um propósito na pessoa. Mas hoje, como estamos numa sociedade mais cética, mais cínica, sobretudo, nem tudo é muito bem ou mal, tudo é meio cinzento, então não tem exatamente um bem ou mal. Tem um niilismo também, meio jogado por aí, onde você deve viver como um boêmio, mas você também não tem poder aquisitivo para tanto, então você fica no meio termo entre querer viver pelos próprios desejos, mas também não tem poder para isso. E aí você fica, cara, eu estou me sentindo essa jarra vazia com nada. Eu estou me sentindo... minha personalidade está fragmentada em vários desejos que não unem um propósito só na minha vida. Então, para os nossos pais e avós era mais simples. Eu vou honrar a Deus e ter uma família. No caminho eu vou errar, mas a gente vai se Os corrigindo. problemas também eram problemas mais concretos, né? Era tipo uma família com 10 filhos. Ah, eu tenho que trabalhar e tenho que sustentar meus filhos. Era uma coisa Exato. assim mais objetiva. Não era um problema de a sociedade não me reconhece como isso. Era uma coisa que de fato estava ali e pela necessidade você não tinha oportunidade de pensar em outra coisa, entendeu? De imaginar coisas ou vãs filosofias, devaneios, seja lá o que for. Mas eu acredito que pode ser uma coisa meio que pirâmide de Maslow na sociedade, né? O homem ele foi ultrapassando como sociedade o degrau da pirâmide. Então, por exemplo, como a gente nos últimos 100 anos enriqueceu muito como sociedade, hoje alguém de classe média baixa vive tão bem quanto um nobre vivia 100 anos atrás. Ou seja, a miséria foi diminuindo no decorrer desse último século. Então, por exemplo, nossos avós, os avós de vocês devem contar também o que os meus avós contavam pra mim, pra ter água às vezes, pra tomar banho, pra beber, eles tinham que andar com um balde até o poço pra poder pegar água pra trazer pra casa. Às vezes tinha que acender lampião pra estudar à noite porque não tinha energia elétrica. Isso é uma realidade de duas E tu gerações pra consegue trás. enxergar que isso tudo aí são dificuldades? Tu Sim, consegue enxergar então, é isso? justamente o que eu tô falando. São Entendeu? dificuldades de necessidade de sobrevivência É. que, como sociedade, foram superadas. E o Vamos que ser a dificuldade sinceros. gera? A gente não teve que buscar água no poço pra poder ter água em Aham, casa, nem que estudar exatamente. com lampião. A gente já nasceu com energia elétrica, a gente não tinha internet, ok? Nem luxos, mas a gente tinha energia elétrica, a gente já tinha água encanada. Então por a gente ter algumas necessidades básicas, a gente começa a passar pra outras partes da pirâmide. Pô, agora eu quero lazer, entretenimento, viagem, Realização pessoal. realização pessoal. E é por isso que, nesse ponto, o mundo prático já dizia mais ou menos quem você é. É justamente isso que vocês comentaram. Eu vou à igreja, eu trabalho, eu gero renda, eu tenho 7 filhos, não tenho muito tempo para ficar cogitando se o mundo me aceita, Ou não, qual é a minha realização ou propósito na vida. O propósito está acontecendo, já está acontecendo meu propósito. Eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma dificuldade desesperada diária,
eu não preciso lavar a roupa batendo pedra no riacho, tem máquina de lavar. Então, quer dizer, tudo isso mudou claramente a nossa visão. Então, a gente acaba buscando esse tipo de propósito de uma maneira muito mais abstrata. Aí entra aí essas contradições de você querer ser aceito como homem, mas o que é ser homem e tudo mais. Antigamente, nossos pais e avós sabiam exatamente o que fazer para ser homem. Cara, o homem é o que trabalha e que provê pra família. Acabou. Você não tinha muito o que falar mais sobre isso, porque o próprio mundo dava isso pra você. Os papéis eram mais esclarecidos, né? Por necessidade, por sobrevivência, como o Bruno comentou, né? Essa pirâmide da sobrevivência de não, cara, eu tenho que prover. Esse é o meu papel como homem. Não tinha... É aquilo, né? É o que eu chamo lá nos meus trabalhos de a ilusão das múltiplas escolhas, né? Quanto mais há bifurcações no seu caminho, mais ansioso você fica. Eu ia chegar nessa pergunta agora, justamente por causa desse teu conteúdo. Quanto mais opções você tem, mais aflito, ansioso e agoniado você fica sobre qual é o caminho que realmente te interessa. Então, às vezes, você, pro seu pai, pra mim é óbvio, sou soldador. Eu trabalho no estaleiro, ganho meus 5, 7 mil reais, sustento meus 3 filhos, minha esposa tá feliz. É isso, vou envelhecer bem e acabou. Hoje, você fala, pô, você quer cursar o quê? Caramba, calma aí, qual faculdade, qual curso? TI, programação... engenharia, direito, vou virar influenciador, vou ser engenheiro. Caraca, mas qual que tá dinheiro agora? Você começa a lidar com várias variáveis fora do seu controle e isso vai gerando uma angústia dentro de você que vai te colocando numa espécie de inanição. Ao invés de você ir pra ação, você fica paralisado pelo excesso de escolhas. Estagnado. Então, eu uso sempre o exemplo da pizzaria, né? De quando você entra num gourmet e antigamente era calabresa, mussarela, 4 queijos. Escolha. Você, cara, me traz aí 4 queijos e já era. Hoje tem o quê? Pepperoni, pepper rock, pepper não sei o quê, brigadeiro. Você, caramba, calma aí. Aí tu fica zapeando a Netflix das pizzas e acaba não consumindo nada. Meia hora pra escolher uma pizza que antes você escolheria com muito mais facilidade. E quando você vai perceber, no fim das contas, aquele excesso de opções, na verdade, é apenas uma ilusão. No fim das contas, você vai pegar as variações dos mesmos sabores que você já gostava. Então é tipo, você zapear Netflix pra ver os mesmos filmes ou filmes parecidos com o que você sempre viu. No fim das contas vai ser um filme de ação, porque eu sempre gostei de ação. Mas agora vai mudar o ator e um pouco o enredo. Então você acaba projetando a personalidade nas escolhas, mas pelo excesso você acaba travando. Uma trava desnecessária, que come tempo também, né? Que come tempo, energia e atormenta a saúde mental, porque você acha que você não quer fechar janelas, né? Tu não quer fechar portas na sua vida. Como é que eu seria se eu fosse engenheiro ao invés de estar aqui no podcast? Será que tá ganhando mais? E se eu fosse itinerante, viajante, sei lá o quê? O se é um dos maiores venenos que tem, né, cara? Essa ideia do se eu tivesse feito isso, se... Eu acho que a gente meio que tem que... Eu entendo, né? Que a gente meio que tem que assumir as escolhas. Eu escolhi isso, ponto, acabou. Todo o sofrimento que passou, passou. Daqui em diante eu tenho que construir uma história, entendeu? Essa ideia do si, isso daí é o caminho pra ruína. Isso é verdade. Então... E o que o Brick falou, né? Antigamente o mundo te dava as escolhas mais óbvias. Cara, você vai trabalhar, você vai ser militar, ou você vai ser soldador, não tem muitas opções. Curso técnico, né? Marketing digital, você nome digital, você empreendedor. Agora você tem tantas opções que você, não à toa, né? Essa é a geração que mais dependente de químicos, né? Ansiolíticos, e menos feliz da história, né? Porque a felicidade está muitas das vezes na simplicidade, né? Do caminho que você escolhe. Sim. Você acha que você sabe que não deixou nada de mais importante para trás, tu seguiu um caminho óbvio. Mas aí então, isso vem um pouco do desenvolvimento da sociedade, né? Que enriqueceu um pouco mais, superou algumas necessidades básicas, tendo mais tempo para pensar, né, nos anseios pessoais, mas vem também do fruto do excesso de informação. Sim. Então esse excesso de informação ele traz esses problemas.